Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, estamos aqui na 33ª Semana do Fígado do Rio de Janeiro. É um prazer participar desse webinar aqui. Nós estamos com o nosso presidente da SBH, doutor Raimundo Paraná também, e doutor Elton Almeida. Estamos, nesse momento, discutindo a questão da eliminação das hepatites virais no Brasil, quais são os atores envolvidos, quais são as estratégias que podemos aplicar para esse grande desafio que será eliminar as hepatites virais do país. E nós contamos hoje com o Dr. Elton Almeida, do Ministério da Saúde, que vai nos dar todas as diretrizes sobre o papel da enfermagem nesse contexto da eliminação das hepatites. Dr. Elton. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, grandes nomes da hepatologia, para mim é uma grande honra. E são parceiros aí do Ministério, vêm sempre aí com a gente nessa luta pela eliminação das hepatites virais. E aí a gente está tendo a oportunidade hoje de discutir um pouquinho de como seria a operacionalização dessa estratégia, de eliminação das hepatites virais. Então, o Ministério da Saúde hoje apresenta insumos que são necessários para a eliminação. Então, nós hoje temos todos os insumos que nos permite falar sobre a eliminação das hepatites virais B e C, principalmente a hepatite C. E aí a gente, como problema de saúde pública, E aí a gente tem também a hepatite B, que é um outro desafio, um pouco mais complexo, por mais que nós tenhamos aí a questão da vacina. E aí a gente traz dentro desse contexto da eliminação outros atores, A enfermagem, médico da família, no intuito de buscar as populações de maior vulnerabilidade, as populações que muitas vezes a gente não consegue acessar os serviços de saúde. Então, eu tenho acompanhado algumas estratégias, algumas pesquisas, alguns grupos internacionais. Estive na França agora por 3 meses, discutindo especificamente a atuação da enfermagem em relação à eliminação. E lá a gente vê que a enfermagem tem uma atuação muito forte em relação a diagnóstico precoce. Então, eles começaram com a hepatite B e C e agora já estão discutindo doença avançada. Então, a gente já está discutindo outros tipos de doenças do fígado que podem ser diagnosticadas precocemente, como cirrose, que não necessariamente por hepatites. Então, a gente traz isso para dentro do Ministério para discutir como é que a gente pode, no Brasil, considerando o tamanho continental, os diferentes tipos de formação do enfermeiro, que a gente precisa também considerar tudo isso, as diferentes dificuldades de estrutura do próprio serviço em lugares com menos estrutura, para um cuidado. Como é que a gente pode hoje pensar nessas tecnologias, da enfermagem, por exemplo, poder realizar o diagnóstico, fazer o teste rápido, solicitar os exames complementares, solicitar ali a carga viral para confirmar o diagnóstico de hepatite, e em algumas situações, caso disponível, uma elastografia, como é feito lá na França, mas isso é uma realidade francesa, nós estamos um pouco aquém. E como é que a gente pode pensar, por exemplo, eles têm a questão do tratamento também prescrito para o enfermeiro lá na França, mas aqui no Brasil, o nosso grande objetivo é enfermeiro para ampliar o diagnóstico. Então, o nosso primeiro passo aqui no Brasil antes de pensar nessas estratégias de tratamento, para a gente não é o mais importante. Enquanto enfermeiro, nosso principal objetivo é ampliar o diagnóstico. Então, como é que nós, enquanto enfermeiros, enquanto médicos, a proposta é termos outros espaços com atenção primária também. E como é que vocês veem essa estratégia como uma ferramenta de eliminação na questão de ampliar o diagnóstico, de ampliar o acesso? Isso, eu acho fundamental esse momento, essa discussão. Eu até quero ouvir também o doutor Paraná, porque nós estamos falando de uma linha de cuidado, nós estamos ampliando o diagnóstico, e certamente nessa ampliação do diagnóstico nós teremos cerca de 30% dos pacientes com doenças mais graves, doutor Paraná? Então, assim, estamos nesse momento discutindo no Brasil uma organização de uma linha de cuidado para esses pacientes. Então, como é que você, Paraná, com toda a sua experiência, como é que você está vendo esse processo? Porque não adianta a gente falar em eliminar hepatites virais e esquecer de que nós estamos descobrindo as pessoas que não sabem que têm, e essa é a nossa realidade, e a gente sabe que daqui a pouco nós vamos ter um grande contingente de pessoas com fibrose avançada, com hipertensão portal clinicamente significativa, e como é que nós vamos alinhar isso junto com o Ministério, junto com a enfermagem, junto com a nossa sociedade? Esse é um tema sensível,
inicialmente quero agradecer a presença aqui. O tema é extremamente importante, a gente falar em eliminação da hepatite C. Eu estou nesse processo da hepatite viral desde 1999. Então, o primeiro momento, o que é que a gente buscava? Era tratar os pacientes que batiam a nossa porta nos centros de referência e que ocupavam o espaço na lista de transplante. Isso a gente resolveu com os DAAs e resolveu com uma parceria forte da Sociedade Brasileira de Hepatologia, de Infectologia, com o Ministério da Saúde, que organizou uma estrutura para tratar esses pacientes. Isso acabou. E agora, para a gente falar em eliminação, a gente tem que buscar pacientes. Eles já não chegam à nossa porta. E aonde a gente vai buscar esses pacientes que são assintomáticos? Nas unidades básicas de saúde e em algumas populações específicas, como os hemodializados, os privados de liberdade, etc. E a gente se dá conta agora que não é o hepatologista mais tão necessário para isso. A gente tem que envolver a assistência básica e envolver a enfermagem, que, aliás, é uma questão que vários países europeus e no Canadá já funciona dessa forma. Sim. O nosso problema está no fluxo, que precisa ser muito bem desenhado, e na capacitação. Isso. E na capacitação a gente esbarra com um velho problema no Brasil, que é a volatilidade das equipes de assistência básica e de saúde da família. Então, fizemos muito isso na Sociedade Brasileira de Hepatologia no passado, treinar as equipes, e quando a gente voltava para ver o que tinha acontecido, já não era mais a mesma equipe. Uhum. Então, o que é que eu defendo nisso? E a gente precisa já uma definição política. Precisamos ter planos de carreira no SUS para assistência. Se isso não resolver, se não resolvermos esse problema, os demais não vão se resolver. Nem a qualidade da assistência básica, nem o enfrentamento de doenças silenciosas como a hepatite B, a hepatite C e tantas outras. Vou falar aqui da hipertensão arterial, coisa mais simples, não é? Então, acho que esse é o nosso desafio. E aí, acho que o envolvimento do Conselho de Enfermagem vai ser extremamente importante, como também o envolvimento de alguns outros setores civis de organização da sociedade para nos ajudar nesta luta. Mas fácil não será. Não, é um desafio imenso. É um desafio. Estamos diante de, assim, como que a história vai mudando, né? Antes a gente teve tantos problemas aí na questão, primeiro, do diagnóstico das hepatites, nós que somos mais antigos nisso, né? O diagnóstico da hepatite, depois o tratamento da hepatite, e agora o nosso desafio é onde estão esses pacientes e a linha de cuidado que nós precisamos ter para essas pessoas diagnosticadas, que não basta diagnosticar, nós temos que cuidar dessas pessoas. E cuidar dessas pessoas implica que nós temos que cuidar desde aquelas pessoas que não têm doença importante até aquelas pessoas que têm doenças graves. Quer dizer, nós precisamos desse contexto complexo e holístico, que é o cuidado, a atenção de quem for diagnosticado, independentemente do estadiamento da sua doença, né? Então, doutor Terra, como é que a gente vai nos organizar? Quais são as estratégias? Como é que o senhor vê hoje essa questão dessa abordagem que nós precisamos, junto com os conselhos, os nossos conselhos de classe, e junto com a SBH, que é fundamental, tem um papel primordial nesse processo? Naturalmente, eu não tenho como divergir de nada do que foi dito até aqui, né? Eu estou alinhado completamente com as ponderações do Elton, do Paraná. Acho que o Paraná foi cirúrgico no sentido de que hoje já não importa mais o tratamento já está solucionado, a gente já tem os insumos necessários para tratar os pacientes de uma forma muito eficaz. O que a gente precisa agora é descobrir os pacientes infectados que não estão diagnosticados e que não procuram a assistência médica. Ou seja, que a gente precisa de uma busca ativa desses pacientes, um pouco dentro na linha do que Elton falou que se faz na França. A forma como nós vamos fazer isso traz algumas dúvidas, é polêmica. O Paraná teve experiência como presidente da SBH na tentativa de implementação. Isso eu acho que a SBH, ainda considerando todas as dificuldades que possam existir, a SBH é uma entidade de caráter nacional, com uma capilaridade nacional muito interessante, em que a gente pode implicar os representantes da SBH
no treinamento, né, das equipes de enfermagem, na atenção básica, pessoas que talvez não tenham tido a oportunidade ainda, né, de ter um treinamento adequado com esse objetivo, né, da identificação dos pacientes. A identificação dos pacientes, eu não entendo que ela seja complexa, né, no sentido da realização de exames. A gente tem disponível métodos muito eficazes na identificação do problema, e isso, a questão é que a gente tenha que disponibilizar esses métodos nos locais adequados, né, onde a gente possa realmente buscar esses pacientes. A atenção primária certamente seria um desses objetivos. Hoje a gente tem alguns colegas dentro da SBH que se ocupam dessas populações que o Paraná citou, né, as populações negligenciadas ou encarceradas, enfim, são várias nomenclaturas. O Eduardo Emerim, em Porto Alegre, o Hugo Perasso aqui no Rio de Janeiro, a Márcia Aze no litoral norte de São Paulo, todos eles com peculiaridades em cada um dos seus estudos, mas desenvolvendo esse tipo de trabalho. E eu acho que esse é o papel da SBH, como associação médica, é um trabalho de educação, né? Eu acho que é onde a SBH pode contribuir mais para a gente chegar aí no objetivo alinhado com a OMS, que seria realmente da eliminação da hepatite viral até 2030. Certamente, né? Eu acho que essa parte de treinamento e capacitação eu acho que é um objetivo que a SBH vai ter uma contribuição, um papel fundamental. Eu acho que outro papel fundamental nesse processo de eliminação é essa pactuação estadual e municipal, ou seja, nós temos que ter um alinhamento dentro do Ministério. Eu queria até ouvir o Elton a esse respeito. Nós temos que ter essa pactuação tripartite para que a coisa ande, para que a gente consiga chegar lá nos territórios. Porque uma coisa é a gente formatar um projeto muito bonito de eliminação, outra coisa é o território, lá na distância dele, o território encampar essa ideia, gostar desse processo, né, e aderir a essa chamada do Ministério. Como é que você está vendo isso? Como é que o Ministério está caminhando nesse processo, Elton? E essa nossa conversa aqui, vou dizer que me dá um pouco mais de tranquilidade de levar para dentro do Ministério uma discussão do processo de pactuação. Porque quando a gente vai para esse processo de pactuação, a gente precisa estar muito bem alinhado com as categorias médicas e, nesse caso aqui, com a Sociedade Brasileira de Hepatologia. Então, nós estamos agora criando o nosso guia de eliminação. Então, existe um processo de construção e o passo é realmente ser pactuado em CIT, né? Que é a Comissão Intergestores Tripartite, que envolve União, Estado e os municípios. Então, eu me sinto mais confortável de chegar aí dentro de um documento e dizer da possibilidade, por exemplo, da enfermagem ter um processo de capacitação, ou seja, na verdade, nada individualizado, mas um processo que seja multiprofissional, envolvendo a hepatologia, atenção primária e a enfermagem, e definindo o escopo de cada um, para que aí a enfermagem, todos vejam assim, a enfermagem ela está aqui, ó, dentro dessa questão da gestão do cuidado, olhando a questão do diagnóstico. E aí, pactuado e trazendo aí o apoio da hepatologia, o apoio da atenção primária, para que a gente possa atuar com tranquilidade. Então, o passo é esse, é pactuar mesmo, porque daí todo mundo vai falar a mesma língua. É nesse sentido. Acho que eu me sinto mais encorajado até de levar esse tema desafiador, porque para a gente também é um desafio, né, levar isso internamente. E ouvindo vocês, assim, a gente se sente mais... Um adendo, claro, isso no primeiro momento precisa ser feito, mas um adendo a longo prazo que não atinge só a hepatite, mas atinge todas as outras doenças endêmicas, é a formação do profissional de saúde no Brasil. Exato. Esse é um tema que a gente precisa abordar. Nós não temos ganhos com formação de profissionais em termos de qualidade, temos em quantidade. Isso é verdade. Formamos muito mais do que formávamos. Agora, se estamos formando os profissionais que a gente precisa, a história é outra. Exatamente. E um profissional mal formado num sistema de saúde como o SUS, ele é um profissional caro. Ele enfraquece o sistema, porque ele não é resolutivo, ele não é capaz de ter o entendimento do tamanho de uma política pública como essa de eliminação. Ele sequer viu isso na sua formação. Então, acho assim, em longo prazo, o Brasil, como sociedade, precisa enfrentar a questão da formação de profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, enfermeiras e
e outros profissionais de saúde, porque senão eu prevejo muitas dificuldades para o SUS. Sim, exatamente, concordo. Sim, eu acho que a gente está falando, né, Paraná, não só os nossos pacientes com hepatites virais, eles não têm só hepatite viral, né? São Exato. pacientes complexos, porque eles têm hepatite, eles têm alcoolismo, eles têm doença metabólica. Então, eu acho que essa formação que você está se referindo, ela é fundamental. Eu acho que nós, médicos, nós temos que ter esse olhar para o paciente como um todo. Não basta simplesmente eliminar um vírus de um paciente, né? Exato. Então, o processo é complexo e eu concordo plenamente com você que nós temos que trabalhar muito junto com a SBH nesse processo de capacitação de pessoas para enxergar pessoas, né? Para enxergar o paciente como um todo, com todas as suas complicações e inclusive, com o tratamento mais específico das hepatites, né? Eu acho que nosso tempo está um pouco curto, mas eu queria rapidamente que você falasse um pouco para nós sobre o Julho Amarelo, o que vem aí, que vai ser um grande momento aí da gente pactuar esse grande desafio que vai ser a eliminação das hepatites. Exatamente. Agora a gente tem como proposta, né, de fazer um seminário, seria o segundo seminário, né, Diálogos para a Eliminação, que a gente fez o primeiro ano passado. A gente construiu as principais dificuldades que existem no território e a gente vem trabalhando com diferentes atores e agora no Julho Amarelo a gente vai fazer uma apresentação de quais foram os principais problemas, atividades e apresentar quais são aí os caminhos que a gente pode seguir. E ali a gente vai ter representantes também da Sociedade Brasileira de Hepatologia, dentre outras categorias médicas e outros profissionais de saúde, para ali a gente conseguir ter um primeiro olhar ali, na verdade, o primeiro olhar do documento mesmo, de como seria esse guia de eliminação e de quais seriam as principais atividades para a gente poder seguir ali para uma pactuação já com a contribuição de diferentes atores, para não ser uma questão, porque o nosso nosso cuidado é não ser algo verticalizado. O Ministério desenhou isso, faz isso. Não, foi construído por diferentes atores. Então, todo mundo sabe o que está acontecendo e até onde a gente pode ir. E a gente pode, então, se comprometer com aquilo que é factível, para a gente não criar expectativas com aquilo que a gente não vai conseguir fazer. Sim. Então, a gente vai contar muito com vocês aí nesse processo do Julho Amarelo, com as campanhas, com as testagens, com a divulgação. Sim. Então, a gente termina esse nosso webinar aqui e com esse grande desafio, contando com a participação das nossas sociedades, com os nossos grandes mestres e grandes professores, e que a gente tem certeza absoluta que o Ministério vai ouvir as nossas sociedades nas suas demandas e também vamos construir juntos esse projeto de eliminação, que é um grande desafio, mas que a gente está disposto e entusiasmado para seguir em frente, né? Agradeço a vocês, agradeço a oportunidade pelo Grupo do Fígado, espero que a gente possa estar contribuindo para a gente nessa amplitude que é a discussão imensa da eliminação e que a gente possa colaborar nesse processo todo. Muito obrigada a todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.